Bom dia, os meninos do oitavo e nono ano. Estamos de volta depois de um breve tempo sem aulas, né? Devido a diversos fatores, mas agora estamos de volta. Gente, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né? Que a gente estava vendo sobre o sistema circulatório, a gente viu os componentes do sistema circulatório. Primeiro nós estudamos sobre o coração, em seguida a gente estudou sobre os vasos sanguíneos. E por último, a gente viu sobre o sangue, né? Que não deu para dar aula, porque eu tive um problema com a internet, né? E eu mandei apenas o conteúdo escrito, né? Mandei um texto para vocês e mandei a atividade para vocês responderem, né? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho sobre o sangue, né? A gente viu que o sangue, ele tem dois tipos de componentes, né? Tem o componente líquido, que é o plasma, e tem os componentes sólidos, né? Que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né? Nos quais também estão incluídas as plaquetas, né, que fazem, de certa forma, fazem parte dos glóbulos brancos, né. No plasma o plasma é composto por água e produtos celulares, sais minerais e tudo que for líquido, né, tudo que vem da célula, ele fica no plasma, né. Todos os produtos que restaram, né, do metabolismo, que o sangue foi lá, levou o que, digamos que seja um lixo, né, o lixo celular, ele vem e fica diluído no plasma. Os componentes sólidos, os glóbulos vermelhos, são as células chamadas de hemácias, que são as células vermelhas, são aquelas responsáveis por dar a cor vermelha ao nosso sangue, né? A gente viu que são células que são responsáveis pelo transporte dentro do nosso corpo. Transporte de quê? Transporte de oxigênio, transporte de nutrientes e transporte de volta com o gás carbônico, né? Ele leva o oxigênio e volta com o gás carbônico. A gente viu que a proteína responsável por isso é a proteína chamada de hemoglobina, que está na superfície das hemácias, né? É nela que o oxigênio se liga e também o gás carbônico, quando ele vem voltando, quando ele sai da célula, né? Resultando como produto celular e volta, e a gente libera esse gás carbônico pela respiração, né, quando a gente está respirando. E os glóbulos brancos são as células, né, responsáveis pela defesa do nosso corpo, né, digamos que sejam o exército que protege o nosso corpo, né. Sempre que entra lá uma substância estranha, um vírus, uma bactéria, o nosso corpo vai identificar que tem uma partícula estranha dentro da gente, e ele vai lá e vai atacar aquele ser, né, que acabou de entrar ali. E os responsáveis por isso são os glóbulos brancos. Eles são responsáveis pela defesa, eles produzem anticorpos, né, que atacam aqueles seres que entraram, né, no nosso corpo. E as plaquetas são uma espécie de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação do sangue. Elas também desempenham um papel de defesa, mas o seu papel principal é na coagulação do sangue. Cada vez que a gente tem um rompimento desse sistema circulatório, né, que nós vimos que é um sistema fechado, a gente viu que as plaquetas vão lá e fazem lá o seu remendo, né, lá nas paredes dos vasos. E elas vão formar uma rede, né, uma rede fibrosa que vai impedir a passagem das hemácias, a passagem das células, ok? Então agora, né, nós estudamos sobre o sistema circulatório, porque a gente queria entrar aqui na fisiologia do exercício. Vocês tinham que ter essa base, né? Tinham que conhecer alguma coisa sobre os nossos sistemas circulatórios, né, sobre o coração e etc. Bom, então, gente, fisiologia do exercício. Primeiro, para entender a fisiologia do exercício, a gente tem que saber o que é fisiologia. O que é a fisiologia? Coloquei aqui uma definição para vocês. É o estudo dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos saudáveis, né, dos seres vivos sadios. Então, a fisiologia, de um modo geral, né, a fisiologia do exercício é parte da fisiologia, né, a fisiologia humana. Então, a fisiologia é nada mais, nada menos do que o estudo, né, dos processos físico-químicos que acontecem dentro do corpo, né, a nível celular, ou seja, dentro da célula, a nível de tecido, que os tecidos são formados por células, né, a nível de órgão, que são formados por um tipo específico de tecido, e a nível de sistema, que inclui o funcionamento de vários órgãos ao mesmo tempo em torno de uma mesma função, né? E, por fim, todo o organismo. Então, a fisiologia ela estuda esses processos que ocorrem, por exemplo, a respiração celular, né? A absorção de nutrientes,
o transporte de hormônios, de substâncias e tudo mais. Então, tudo isso é fisiologia, o funcionamento do nosso corpo, tá? E isso, lembrando, por que tem escrito aqui, indivíduos sadios? Porque quando a pessoa está doente, o corpo funciona de outra forma, né? A fisiologia, ela não é igual em pessoas saudáveis e em pessoas doentes, é tanto que existe a fisiologia da doença, né? Cada doença, o seu corpo vai se comportar de uma determinada forma, né? Ou seja, a doença, ela é nada mais, nada menos do que um desequilíbrio do funcionamento do nosso corpo, tá certo? Bom, parafraseando aqui essa definição, eu coloquei aqui uma bem mais simplificada. Ou seja, o que seria a fisiologia de uma forma bem simplificada? É o estado de funcionamento normal de seres vivos saudáveis, certo? Então é apenas isso, o estado de funcionamento normal. Ou seja, se seu corpo está funcionando normal, é isso que a fisiologia vai estudar, né? E é isso que os médicos estudam, né? O pessoal da área da saúde, eles estudam a fisiologia para poder identificarem o que é anormal, né? Ou seja, o funcionamento, ele vai dizer o que é normal no meu corpo. Funcionar dessa forma, se é normal. Se é normal, então a fisiologia está saudável, né? Então a fisiologia daquela pessoa está direitinho. Se ela está doente, então o comportamento do corpo já é outro, né? E a fisiologia do exercício é a área que estuda, a área da fisiologia, que estuda como o organismo vai se adaptando tanto ao estresse agudo do exercício, quanto ao estresse crônico, né, do treinamento físico. A gente sabe que cada vez que a gente se exercita, que a gente vai fazer qualquer tipo de exercício, o nosso corpo, ele sai do seu estado de homeostase. Vou já explicar para vocês o que é isso, tá? Ou seja, ele vai sair do seu estado de funcionamento normal. Normal entre aspas, né? Porque quando a gente faz exercício, claro que a gente não deixa de estar fazendo algo normal, né? Nosso corpo não está fazendo algo anormal. Ele apenas vai estar criando adaptações àquele estímulo que ele está recebendo. Então, cada tipo de exercício é uma espécie de estímulo que nós estamos dando para o nosso corpo, e esse corpo, ele vai procurar se adaptar para ele conseguir executar aquela tarefa que a gente está pedindo, certo? Por exemplo, se eu quero levantar um tipo de peso e eu não tenho aquela força suficiente, o meu corpo provavelmente não vai responder à altura, não vou conseguir executar, né, aquela tarefa que eu estou propondo. Mas se eu começar com um pezinho menor e cada vez eu for fazendo a cada dia, né, de forma regular, que seria o estresse crônico, né, o treinamento físico, o agudo é o daquele momento, o exercício daquele momento. E o crônico seria aquele que você faz ao longo do tempo, a continuidade que você vai dando àquele tipo de estresse, aquele tipo de exercício. Então, se eu continuo, né, pegando aquele peso todo dia, vai chegar uma hora que o meu corpo já vai achar leve aquele peso. E por que isso acontece? Por causa da adaptação que o corpo buscou. Ele buscou outras formas para ele se tornar mais forte, para que ele consiga realizar aquela tarefa da próxima vez que eu quiser realizá-la. Bom, antes da gente entrar mesmo nessa área da fisiologia do exercício, a gente tem primeiro que entender esses 3 pontinhos aqui, tá certo? São 3 leis, né, básicas, que são referentes ao nosso corpo, ao funcionamento do nosso corpo. A primeira é a lei do menor esforço. Bom, o que é que diz a lei do menor esforço? O nosso corpo, ele é muito inteligente, certo? Mas ele é muito econômico. Como assim? Cada vez que você quiser realizar uma tarefa, o nosso corpo, ele vai realizar sim. Só que ele vai buscar a forma mais econômica para isso, tá? Então, o nosso corpo, eu diria que ele não é perdulário, ele não é gastador, ele não é pródigo, ele é bem equilibrado. Então, ele vai sempre buscar a via mais econômica para realizar aquela tarefa. Existem diversas vias, por exemplo, aqui a gente está falando de via energética, certo? O tipo de energia que o corpo vai usar para realizar aquela tarefa. Então, existem diversas vias energéticas que o corpo pode utilizar. Ele pode, por exemplo, utilizar a via glicolítica, certo? Que é fazendo uso da glicose que está no sangue, e o uso imediato da glicose que está no sangue. Por exemplo, você comeu uma banana, certo? Aí você vai se exercitar, foi lá, daqui a 15 minutos você foi se exercitar, 20 minutos.
Qual é a energia que vai estar disponível no seu sangue? A energia daquela banana que você comeu. Ela vai se transformar em glicose, né? Porque ela é açúcar, é carboidrato. Todo carboidrato vai se transformar no final em glicose, né? Que é a forma mais simples. E essa glicose vai ficar disponível lá no seu sangue, certo? Aí o que vai acontecer? Qual é a primeira via energética que o corpo vai usar? Você vai correr, por exemplo. Então ele vai usar essa. Por quê? Porque ela está mais fácil de pegar, certo? É a mais econômica, é a mais simples de pegar. Então o corpo vai sempre utilizar a via mais econômica, certo? Existe outra via, professora, mais difícil de utilizar? Sim, existe. Qual é ela? As reservas, né? Por exemplo, você tem bastante dinheiro na conta. Digamos que você tem R$200 na sua conta. E você também guardou, né, na sua poupança, você tem lá R$1.000 guardado. Então, quando você vai fazer algum gasto, vai fazer uma compra, você vai pegar da sua poupança? Não, você não vai pegar da poupança, porque a poupança você está reservando, né? Para uma situação, determinada situação. Você está juntando, ou então você está guardando para qualquer evento aí, né? Uma emergência, por exemplo. Então, se você vai fazer uma compra, você não vai utilizar o dinheiro da poupança. Você vai utilizar qual dinheiro? O dinheiro que está na conta, né? Na conta corrente. Porque aquele dinheiro, ele está mais fácil, ele está ali para isso, né? Para os gastos que você vai tendo ao longo do mês, certo? Então, o nosso corpo, ele faz a mesma coisa. Nós diríamos que o dinheiro que está na conta é a glicose que está no sangue, né? E o glicogênio que está no músculo em seguida, né? E aquele dinheiro que está na poupança, que você só vai gastar se for mesmo necessário, você só vai gastar depois que acabar o dinheiro que está na conta, né? Seria a reserva de gordura, né? Que o nosso corpo, ele demora um pouquinho para queimar, para utilizar como fonte de energia. Por que o corpo faz isso? Porque esse meio de armazenar a gordura seria como se fosse a poupança do corpo, que ele está guardando ali para para um evento catastrófico, uma fome, uma coisa, e aí você não teria o alimento naquela hora, mas você tem a reserva de gordura, então o corpo vai ficar se mantendo, certo? Queimando a gordura devagarinho. É por isso que é difícil emagrecer, certo? O segundo princípio, gente, primeiro a lei do menor esforço, né? O corpo vai sempre utilizar a via mais econômica para realizar uma tarefa. Segundo, o destreinamento. O destreinamento, ele diz o quê, gente? O corpo, ele não vai manter estruturas que ele não usa. E é por isso que é importantíssimo o treinamento, certo? Eu vou fazer um exercício e tal, aí fiquei forte, né? Malhei 3 meses, fiquei musculoso ou musculosa. Aí eu tô com preguiça, não vou mais não. Aí eu paro de ir, não malho mais. O que vai acontecer? Como meu corpo não está usando aquela massa muscular grande que eu adquiri, né? Eu não tô utilizando, por quê? Porque eu posso realizar essa tarefa com uma massa muscular menor. Então, o que o corpo vai fazer? Se você para de ir lá levantar os pesos, né? Descontinua o seu treinamento, o que vai acontecer? O corpo vai queimar aquela massa, certo? Ele vai se desfazer dela. E ele vai perder aquelas adaptações, vai se livrar delas. Por que ele vai se livrar delas? Porque para manter uma massa muscular, o corpo vai precisar de energia, ele vai precisar de nutrientes para manter todo aquele músculo grande. Se você não está usando, o corpo identifica que aquele músculo não está sendo usado e ele vai diminuir aquela massa muscular. E é por isso que, se você parar o exercício, o seu corpo vai retornar ao que era antes, ok? Ele não mantém as estruturas que ele não está usando. A homeostase é o terceiro princípio. A homeostase, gente, é nada mais, nada menos do que a busca incessante do nosso corpo para manter o equilíbrio, né? A doença, ela é justamente o contrário da homeostase. Cada vez que você adoece, significa que o seu corpo não está funcionando em equilíbrio, né? Os sistemas estão desequilibrados. Aconteceu alguma coisa que está impedindo dos sistemas estarem em equilíbrio. Ok? Então, doença é o contrário. A doença é uma quebra da homeostase, certo? E o nosso corpo está sempre buscando isso. Tanto que quando a gente sofre alguma lesão em algum órgão, né? Digamos, o músculo, né? O osso, você quebrou um osso, né? O seu corpo imediatamente ele vai acionar todo mundo no corpo, né? Vai identificar que tem alguma coisa errada, né? A homeostase vai ser quebrada, o corpo não vai estar funcionando como deveria. Ele vai identificar e ele vai botar todo mundo para trabalhar para compensar aquele osso que foi quebrado, certo? Então, gente,
né? Nossa aula de hoje foi isso, tá bem? Vocês têm que saber o conceito de fisiologia, o conceito de fisiologia do exercício e essas 3 leis básicas de funcionamento do nosso corpo, tá bem? Próxima aula a gente dá continuidade.